E hoje eu trouxe aqui uns pontos e nós vamos discutir. Eu sei que eu tenho pouco tempo. O sanguíneo é o que mais fala. O sanguíneo não gosta de tempo, né? Os irmãos sabem aí, quando eu pego para pregar mesmo com gosto, eu não consigo pregar menos de 1 hora, não dá. Não consigo, mas estou melhorando. Mas amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o temperamento sanguíneo. Aprendemos muito sobre os temperamentos, colérico, fleumático, melancólico. Uma salva de palmas para essas ministras. Entregaram, vieram, preparada. Olha, eu fiquei muito feliz pelo crescimento de vocês, né? Estão em evolução. E nós vamos fazer um Fontecast, um bate-papo. E aí a gente vai trabalhar outros temas, né? Outros temas mais. A gente vai dar os tópicos. Na área sexual, cada um vai dar o ponto de vista, como cada um responde. Na criação de filhos, como que funciona. Na questão do trabalho e outras áreas. E aí a gente vai ser um Fontecast aí. Aí, quem vai fazer as perguntas lá? O amigo. Glória a Deus. Pessoal, começando aqui pelo temperamento sanguíneo, temperamento sanguíneo, eu quero fazer aqui, elencar algumas características do sanguíneo, tá? E dentre elas, ele é uma pessoa calorosa, animada, viva, de fácil convivência, impressões externas encontram o caminho do seu coração, sentimentos em vez de pensamentos reflexivos predominam para tomar suas decisões, super extrovertido, tudo que faz é superficial e externo, admira a notoriedade, ninguém aprecia mais a vida do que o sanguíneo, esquece muito rápido as coisas desagradáveis e do passado, otimista, facilidade de iniciar novos projetos e arrasta pessoas atrás de si. Aqui foi alguns elementos que eu elenquei, mas aqui tem uma definição do sanguíneo, né? Nós falamos no primeiro dia, eu defini os temperamentos, falei um pouquinho sobre de onde veio essa teoria dos temperamentos, como que funciona, já expliquei tudo, depois a live vai subir para o YouTube. Mas dentro da definição, ele é frequentemente, o sanguíneo é frequentemente descrito como uma pessoa extrovertida, entusiástica e cheia de energia. Eu, pastor Renato, sou sanguíneo colérico. Então eu tenho os dois elementos extrovertido. Segundo o Tillahai, um dia ele teve contato com o sanguíneo colérico, só de estar do lado dele ele ficou cansado. É muita energia. Isais. Aleluia. Eu trago ânimo para a vida dela, né, meu amor? Te adoro. Ó, uau. Os dois lados, né? Esse tipo de temperamento está associado à sociabilidade, a capacidade de se conectar com outros com facilidade. Eu vou entrar em cada ponto, tá? Os sanguíneos costumam ser carismáticos, otimistas, amigáveis, além de demonstrar uma certa espontaneidade e alegria de... A vida para o sanguíneo é maravilhosa, irmão. Nossa, ai. Cheguei, Brasil! Entretanto, ele também pode ser visto como impulsivo, distraído, já que tende a buscar novidade constantemente e podem entediar com a monotonia. Essa proposta do distraído, conforme o próprio, acho que é o Lahai que coloca, que faz com que os diagnósticos, o próprio Ítalo Marcilli é uma grande referência na questão dos temperamentos. Ele não é cristão, né? Até ele solta uns palavrão de vez em quando. Mas ele é uma grande referência na área dos temperamentos e tem muitos diagnósticos de TDAH, porque as crianças não conseguem focar. Um sanguíneo, irmão, ele não consegue ficar muito tempo num foco ali. Ele distrai muito fácil. Ele tem essa dificuldade. E aí, falam que a criança tem o quê? TDAH. Então, estão fazendo um diagnóstico muito precipitado, né?
fazendo um... Aí você tenta imaginar dentro de uma sala de aula, 40 alunos, 10 de cada. E se a professora é sanguínea e não entende, hoje eu estava conversando com a Lídia, eu falei, se o pastor hoje, um líder hoje, não procurar se especializar em pessoa, ele vai matar muita gente dentro da igreja. Porque ele é um sanguíneo e quer que todo mundo seja como ele. Quem não é como ele não serve, não presta. Está com frescura. Quando na verdade quem é o problema? É o líder. Que não se especializou em cuidar de pessoas. Então eu acho que há nós precisamos, principalmente pastores, que cuida de gente, precisa entender as pessoas. Caso contrário, você não será um líder eficaz. E aí, dentro desse caminho, dentro dessas características, eu queria falar uma coisa, as meninas não adentraram. Diga comigo, combinação dos temperamentos. Eu estou com o livro aqui do Danilo Polanco. O Danilo Polanco coloca 5 tipos de temperamento. Tem um aqui chamado supino. Tem um temperamento supino, é 20 anos de estudo para ele escrever esse livro. Leu os melhores, é um livro bem científico mesmo. Ele trabalha muitos pontos. Porém, ainda carece de muita investigação, mas está aberto o campo. Quem sabe daqui a alguns anos poderemos ter mais um temperamento supino. Olha para o teu irmão, tu é supino? Ou só na academia, né? Academia supino. Pessoal, eu nem entrei muito, Maico, no temperamento supino, mas é uma ideia, ele coloca como submisso. Né? Aí tem mais as características, mas como nós estava focado no 4, eu gastei mais a energia naquilo que me cabia. Outro ponto importante é o seguinte, o Lahai, eu estou aqui com o livro, Por que agimos como agimos? E a gente tem aqui os temperamentos transformados. O Lahai diz o seguinte, por que as pessoas necessariamente às vezes não consegue se identificar com um temperamento apenas? Na hora de fazer responder as perguntas, ela diz assim, mas tem alguma coisa, eu me identifico muito com o sanguíneo, mas eu sei que eu sou introvertido, mas tem coisas do sanguíneo que eu faço. Então ele entende que quando você faz um teste para fazer com a proposta de combinar os temperamentos, aí melhor te descreve. E aqui eu elenquei algumas coisas importantes, tá? Que eu vou tentar trabalhar aqui a combinação dos temperamentos. Porém, eu só vou falar do sanguíneo, tá? Eu estou falando do sanguíneo, vim pregar o sanguíneo. Já passou colérico, melancólico e fleumático. Agora, existem os sanguíneos coléricos, que sou eu. O meu sanguíneo deu 14, colérico deu 10, e eu tenho 9 de melancólico. E 4 do fleumático só. 4. Mas o que eu tenho do fleumático? Eu sou eficiente, confiável, e eu coloquei egoísta aqui. Sabe qual é o problema? Eu vou chegar lá, calma, eu preciso me controlar. Os 2 temperamentos são extrovertidos. Olha que legal. O lado colérico trará a resolução necessária e as características de caráter que o tornarão um indivíduo mais organizado e produtivo. Irmão, eu tenho do colérico só as coisas boas. As ruins está com a Kelly e com o Renilson. Comigo só ficou coisa boa do colérico. Irmão, otimista, autoconfiante, autossuficiente, ativista, dominador, líder, determinado, decidido, prático e comunicativo. Sabe o que é legal? Então, isso descreve um pouco a gente. Outro ponto que o Lahai coloca, na hora de você entender o seu temperamento, é às vezes pedir para que as pessoas te analisem. Teve gente aqui que falou que era colérico, eu falei, nunca que é colérico. Porque o lado introvertido dele acentua muito maior do que o lado extrovertido. Quem está conseguindo compreender? Aí, outro ponto importante, olha, sobre os sanguíneos melancólicos. Ele tem um lado extrovertido, que é o sanguíneo,
E o outro introvertido que é o quê? Os temperamentos que mais choram são sanguíneos e melancólicos. Quem são mais emotivos? Sanguíneos e melancólicos. Então, são pessoas altamente emocionais. Sentem genuinamente as tristezas de outras pessoas, refletem o perfeccionismo, o que o faz ser mais crítico, e necessariamente são pessoas inseguras. Quem deu sanguíneo melancólico aqui? Teve alguém? Olha o tanto de gente sanguínea melancólica. Críticas no último. Perfeccionista. Só encontra defeito. Calma, deixa eu pegar leve. Deixa eu pegar leve. Esses são os sanguíneos melancólicos. Porém, tem os sanguíneos fleumáticos. Porque o fleumático tem muita ideia de resiliência também, né? A vida é muito mais leve para ele, pacífico. É uma pessoa extremamente feliz, porque a vida para o sanguíneo é uma felicidade, é uma alegria viver. E para o fleumático também. Então, livre de preocupações, dotado de bom humor, ajudar as pessoas é o seu negócio. Quem deu aí sanguíneo fleumático? Tá vendo? Algumas pessoas deu sanguíneo fleumático. Então, irmãos, olha que legal. Ele diz o seguinte, que a gente pode ter 20 pontos fortes e 20 pontos fracos. Exemplo. Eu sou eu sou sanguíneo colérico. Suponhamos que a Keren seja também o mesmo temperamento que eu, sanguínea colérica, mas eu tenho 80% sanguíneo e 20%, ela tem 60% sanguíneo e 40% colérico. Pega a sua ficha para você ver, pega a sua ficha. Você tem que olhar quantos pontos que você tem de cada, quais as características que mais te descrevem. Teve gente que errou porque não sabe o que significa otimista. O que é otimista? Otimista eu não sei. Aí escreveu que é otimista. Mas é uma pessoa pessimista, irmão. Ótimo. A vida é só coisa boa. Péssimo. Tudo vai dar errado. Então, às vezes, tem gente que anotou errado. Pergunta para o irmão, tu anotou certo isso aí, irmão? Tem gente, irmão, e aí você tem que olhar, dá uma olhada nesse gráfico aí, e você vai falar assim, cara, no que deu, olha que bacana, eu não tenho tudo do melancólico. Às vezes você é melancólico, mas nem tudo que descreve aquela proposta do melancólico, o que você pegou do melancólico? É isso que você tem que trazer para si. O correto depois, sabe o que a gente fazer? É pegar todos os temperamentos e fazer algumas análises para a gente chegar dentro de uma conclusão. A gente pode começar um trabalho científico através de fazer pesquisa. Sim ou não, irmão? Para tentar entender mais. Caminhando. Isso explica as variedades de comportamento, preconceitos, habilidades naturais de pessoas com o mesmo temperamento predominante, mas com diferentes temperamentos secundários. Dependendo da casa que você foi criado, o ambiente da sua casa vai influenciar na forma como que você, as combinações do temperamento. A sua saúde. Colérico sanguíneo vai ter pressão alta. Fleumático. Pressão baixa, irmão. Baixou a pressão. Caminhando. Pontos positivos do temperamento sanguíneo. Dentro dos pontos positivos, a gente vai trabalhar comunicação, né? Comunicativo, expressivo, simpático, vendedor, compreensivo e otimista. Primeira coisa, sanguíneo é comunicativo. O que mais me encanta nas teorias do temperamento é a proposta de entender o outro. Eu vou falar em nome de Jesus, se tu sair desse seminário sem a empatia de olhar para a pessoa e entender que ela age daquela forma porque o temperamento dela influencia e ela está procurando caminhos para melhorar, meu amado irmão, eu vou começar a dar tapa em tu. Você tem que sair daqui diferente. Irmão, com todo carinho,
Esse é o lado bom do sanguíneo, que é a praticidade também do colérico. É problema? A gente soluciona. É isso que está atrapalhando, vamos resolver. Não procrastinar. Então você tem que sair daqui hoje fazendo uma introspectiva, que não é do sanguíneo. Mas eu estou sendo moldado, transformado pelo poder de Deus. Outro ponto importante que o Tim LaHaye coloca, que você está se analisando agora, sem lembrar do período do mundo. Hoje você foi transformada pelo Espírito. Mas no mundo você era egoísta, no mundo você era brigão, no mundo você era chato, rancoroso. Mas Jesus te mudou. Aí pergunta lá, rancoroso. Você fala, não, fui mudado por Deus. Mas dependendo se te cutucar, o rancor vem, minha benção. Então você não foi verdadeiro na hora de fazer a prova. Eu coloquei que eu sou egoísta. Mas eu fui mudado por Deus. Tem pontos aqui negativos do sanguíneo que eu não mais me compactuo com ele. Mas está aqui. Se vacilou, flapo. Comunicação. Olha, a comunicação é o processo de troca de informações, ideias, sentimentos e conhecimentos entre indivíduos e grupos. Essa palavra significa partilhar, participar algo, tornar comum. São através da comunicação, os seres humanos compartilham diferentes informações entre si, sendo o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida e a sociedade. Então, gente, não peça para um sanguíneo parar de falar. Porque quando o sanguíneo não sabe o que fazer, ele fala. Eu não sei o que fazer, então eu vou falar. Falar o que? Não sei, eu vou falar. Eu tenho necessidade de pôr para fora. Então, quem são os mais fofoqueiros da igreja? Pega na mão do seu e fala assim, descobri quem tu é. Fala. Eu descobri quem tu é. Você gosta de uma fofoca, né, linguarudo? Fala, solta o verbo aí, colérico. Fala, corta essa língua, fala para ele. Sanguíneos e coléricos. E o colérico solta a cólera. Passa, tira o veneno. Rola, tira o veneno, miséria. Gente, e o sanguíneo, ele gosta de rir em alta voz, irmão. Sanguíneo é assim, irmão. E aí, Marina? Dá risada, Marina. Mas por que do sanguíneo? Sanguíneo gosta de rir em alta voz. Irmão, e quando você senta... Tem gente. A gente tem o Osmar Yacaú vai lembrar dele. Que quando ele está na conversa, só ele fala. E ele é carioca. É uma benção, uma pessoa amorosa, gente que nós amamos, mas é o temperamento dele, irmão. E ele é um colérico sanguíneo. Ele tem um lado dominador dele, né, com toque e tudo mais, uma pessoa de Deus, um bom coração, muito prático também. Mas se ele estiver na roda, você não puxa nenhuma pauta de assunto. Esquece. Você não fala. Porque o sanguíneo é assim, ele pergunta e ele mesmo responde. Sanguíneo é assim, o que você acha? Não, mas eu sei, é que não sei o quê. Lembra do Faustão? Faustão, irmão. Faustão é doido, né, irmão? Faustão não deixa ninguém falar, irmão. O sanguíneo é isso. Ele aprecia a notoriedade e é ótimo para falar em público. Sanguíneo ama o altar. Sanguíneo ama a oportunidade. Precisa falar, deixa que eu falo. Deixa que eu vou falar. O Pedro, segundo um LaHaye no temperamento transformado, quando você começa a analisar, Tiago falou, André falou, aí vai puxando todos os apóstolos, você vai puxando todos aqueles que foram apóstolos de Cristo, aí você fala, cara, juntou tudo, eles falando tudo deu 30% só. E Pedro? 70%. E toda vez que Pedro está falando errado. Porque o sanguíneo fala e não pensa o que está falando.
O maior ponto que o Tim LaHaye coloca é em Mateus capítulo 17, quando Elias e Moisés, em espírito, apareceu para Jesus no Monte das Transfigurações. Quem lembra do Monte da Transfiguração? Mateus 17. Está lá Pedro, Tiago e João. E aí Jesus saiu desse reino e se transfigurou, entrou no seu reino de glória, também de forma espiritual. Apareceu Elias e Moisés. Aí o Pedro viu aquilo e falou, eu vou fazer uma cabana para nós. A pergunta é, onde o Espírito vai habitar dentro de uma cabana? Aí ele falou assim, mestre, é bom a gente ficar aqui. Mas se Jesus fica no monte e não desce para cumprir com o propósito, estava todo mundo condenado. Porque o sanguíneo faz as coisas e não pensa no que faz. E ele fala sem pensar. Quando falou, já magoou, já entristeceu. Falou besteira. O próprio Deus falou assim, este é meu filho amado, ouça ele. Não Pedro, tipo Deus está falando. Ouça Jesus, não Pedro. Esse comunicativo é amante das diversões, super extrovertido. Chama para ele num parque, para você ver. De vermelho, ó. Quando ele entra no brinquedo, irmão, é o mais barulhento. E o fleumático está ali. Dá para desistir, dá para desistir. O melancólico começa a chorar. O que foi? Não sei. Irmão, olha, fascinante contador de história o sanguíneo. Por isso que quando ele prega, ou quando ele palestra, ele consegue cativar as pessoas. Porque ele é dramático. O sanguíneo tem essa capacidade, então eles são melhores atores, irmãos. Falar com pessoas. Então, sanguíneo tem que trabalhar comunicando. A Dila, dançarina. A Dila, colocaram ela para fazer outra função. Ela falou, pastor, bateu a depressão. Sanguíneo tem que conversar, tem que falar com pessoas. Ótimos faladores em público, inicia sempre a conversação. Sanguíneo, ele não entra com os pés. Cheguei, Brasil. Sanguíneo, você vê, o melancólico entra, mas ninguém percebe. Quando abriu a porta da igreja, poxa, quem foi? Chegou. Cheguei, Brasil. Aí pessoas que não têm esse temperamento, às vezes falam, nossa, sou insuportável, só fala. Cala a boca, meu. Aí o lado crítico começa, entendeu? Nossa, essa foi pesada. Misericórdia, mano. O lado colérico dele soltou agora. Agora veio. Ó, dá uma... Cadê a Luana? Dá uma cara nova para ele ali, Lu. Pessoal, ó. Quando um sanguíneo não sabe o que fazer, ele fala. Então, o sanguíneo, ele sempre inicia a conversação. Eu achei até interessante, porque a Sueli, sendo melancólica, ela deu em cima de mim. É porque ela viu a oportunidade que ela poderia perder. Eu sou o negão de tirar o chapéu. Aí ela olhou e falou, mas eu não vou perder aquele negão. Passou, deu uma olhadinha para mim assim, ó. Eu falei, eu vou pegar ela. Só. Tá aqui, ó. Né? Tá no braço do negão. Você é minha, nega. Ó. Samuel, você é fruto do amor de eu e tua mãe. O sanguíneo, irmão, ele é comunicativo. Onde ele for, ele vai comunicar. Aí, suponhamos, mulher ou homem, se você casou com alguém sanguíneo, chega na nossa, fala com todo mundo. Fica falando com todo mundo, você viu? Sanhado, sorridente. Nossa, se compõe, coloca no seu lugar. Porque a pessoa não é de falar. Aí o sanguíneo que fala demais, fala assim, nossa, eu te levei para festa. Você fica lá sentada, não fala com ninguém, sou antipática, antissocial. Aí começa a briga. Amor, você não quer falar com ninguém? Fica aí, eu vou só cumprimentar. Mas ele não só cumprimenta, ele fica lá. Ele fica a falar com todo mundo. E aí o cônjuge dele está sentado sozinho, sem ninguém. Aí quando acaba a festa, quando entra dentro do carro, o que foi que você está com esse bico?
Aí você passa a mão, já recebe um tapa. Você sai daqui. Você não me viu naquela festa? Você não falou comigo? Agora você quer? Você não vai arrumar nada, filho. Alguém se identifica aí? Alguém se identifica aí? O comunicativo é maravilhoso. Gente, desliga aquele relógio ali que tem gente olhando. Ó, além de comunicativo, o sanguíneo é expressivo, irmão. Vai tirar foto? Aí você chama um fleumático para tirar foto. Se for. Não tem muita ideia da expressividade. Pode ver foto de fleumático, irmão. Ali, sem meio vida, né? Eu vou pegar pesado agora. Você bateu em mim, agora segura. O sanguíneo, quando você fala, oi, tudo bem, amiga? Como foi seu dia? Ele já quer falar. Às vezes você fala para as pessoas com temperamento mais introvertido, melancólico e sanguíneo, oi. E depende que tem colérico também, que não é muito extrovertido, por mais que ele é extrovertido, mas o colérico também é meio fechado, irmão. Ele é mal-humorado. Ele não é sociável como o sanguíneo. Às vezes você fala com a pessoa, beleza? E para o sanguíneo, isso é, irmão, sanguíneo não gosta de ficar escrevendo no WhatsApp. Sanguíneo é só no áudio. E aí, irmão? Paz, fala comigo, varão. Tá negando voz? Melancólico, fleumático, escreve tudo, né? E dá uma raiva, irmão. Porque você vê a pessoa escrevendo 10 minutos. Tá escrevendo um texto, aí manda lá. Eu vou, filha da mãe. Você não faz isso comigo, não. Você me mata. Sanguíneo. Gente, vocês querem matar o sanguíneo? Você acha que eu tô assim à toa? Sem cabelo? Sanguíneo é expressivo. Expressão é a ação de exprimir ou expressar algo por meio de palavras, gestos e fisionomia. Sanguíneo, o nosso defeito, o defeito do sanguíneo está visível. Porque eles falam, eu expresso o que eu sou isso. É por isso que tem muita autenticidade, muita seriedade no sanguíneo. Ele é aquilo que ele é. E muita gente às vezes interpreta como falsidade, mas não é. Em alguns casos acaba não sendo. Então ele tem muito da ideia da fisionomia. Quando ele gosta, quando não gosta também, ele está na cara. E por isso, igual assim a pessoa melancólica tem um mau humor. Irmão, tem momento que ela não está bem. Aí as pessoas querem identificar isso como bipolaridade. Irmão, bipolaridade, não é assim tão fácil como você acha. Uma mudança de humor repentina assim. Não é isso. É de extremo a extremo. É você, num processo de depressão, está super alegre. E aí tem todo um diagnóstico, né? Eu não entro muito nesse campo da medicina, que as mulheres são competentes. Teologia, eu ainda ouso falar um pouco, ainda com muitas ressalvas. Olhando ainda no campo você pode ver, quem gosta de fazer coreografia na igreja, dançar? É gente sanguínea e que com expressividade, irmão. Por mais que o sanguíneo se expressa bastante, mas quem vai demonstrar o coração mesmo é o melancólico, né? Como eu não quero mostrar a alma, né? O melancólico consegue, irmão. Sanguíneo já é assim, né? Tudo alegre, né? É as bailarinas do Faustão, tudo sanguínea. E do Gugu, nem o Gugu morreu, né, irmão? Esquece o Gugu. Silvio Santos também morreu. Agora, mas por quê? Eles são rápidos, eles têm coordenação motora. Mas tem uns que não tem. Você coloca aqui, você fala, o que está fazendo ali? O miserável. Quando um foi, ele está indo para cá. Alguém tem que falar para ele, sai daí, aí no seu lugar. Aí quem tem que falar isso aí? Colérico fala, irmão, não é o seu chamado, vaza. Olha como o sanguíneo faz enquete lá no grupo. Quem vai? Aí, quando você fala que não vai, a gente coloca assim, eu não vou porque eu tenho um compromisso. Isso é coisa do sanguíneo. O sanguíneo não gosta muito de magoar as pessoas. Colérico fala assim, vai ou não vai? Porque quem não vai vir, não vai vir. Eu quero saber do motivo dele. Vai ou não vai, varão? Sim ou não? Sim ou não?
Aí eu vou colocar, eu não vou porque eu não posso, que eu tenho um compromisso. Quem vê eu fazendo isso sempre? Aí o Renilson foi fazer uma enquete, sim ou não? Falou, ô pastor, muda lá. Gente, olha, ele se comunica, sanguíneo é assim, quando ele chega, ele pega na sua mão e já dá um tapa em você. O sanguíneo, você tem que entender uma coisa, que nem todo mundo gosta de toque. Tem sanguíneo, fica cutucando, irmão. Quem tem raiva dessas pessoas que fica falando, fica aqui toda hora cutucando? E aí, vem aqui, não sei o quê. Não sei o quê. E aí tem umas que ficam pegando o seu cabelo. Aí, mãe, aí tem um filho que toda hora quer te beijar, te abraçar, beijar. Ai, sai daqui. Não, porque é a linguagem. E aí, o Tim LaHaye coloca aqui, Tim LaHaye não, o Danilo Polanco, que as linguagens de amor está muito atrelado também aos temperamentos. Muito atrelado ao temperamento. Você vai... Quem gosta de tranquilidade? Tranquilidade. Não é o fleumático? Que gosta não que todos não gostam, mas quem gosta da paz? É tempo de qualidade para eles. Melancólico, ele gosta de receber afirmações. Palavras de... E o sanguíneo gosta do quê? Sanguíneo gosta de toque, irmão. Adora um toque. Entendeu, Su? Aí o Samuel vai me tocar e fala, sai, Samuel. Porque aqui, irmão, é só o lado feminino, entendeu? Masculino, não. Tira a mão de mim. Não põe a mão na farda, não. O colérico, ele entende como presente. Porque o colérico tem a proposta de domínio, né? Gosta de dar e gosta de receber. E ele coloca também o sanguíneo, falei, colérico, melancólico, falei. E ele coloca o supino como atos de serviço. Mas boa parte dos coléricos gostam de atos de serviço. Boa parte dos coléricos são ótimos pessoas em limpeza, organização de casa, chato. Meia-noite jogando cândida no quintal. Quando você já viu isso? Aí, meu irmão, é terapia, é discipulando casais o primeiro sábado do mês. Olha, então o sanguíneo é muito o quê, irmão? Expressivo. Aí tem gente que fala, nossa, pessoa assanhada. Às vezes, tem muitas mulheres e homens que vão ser interpretados mal. Tem pessoas que acham que a pessoa é vulgar, quando na verdade a pessoa está sendo simpática. Você viu aquela irmã assanhada? Deixa ela vir de novo do lado do meu marido, colocou a mão nele, você viu? Eu vou pegar ela. Eu sei a laia dela, fala que é evangélica, mas não é evangélica, não. Mas ela é sanguínea, mas comunicativa. Oi, tudo bem? Nossa, que prazer estar aqui. Dá um abraço. Louca! Ou tapa. Aquela cima impossível, fofoveiro, já abraçou. Mas a melancólica, irmão, olhou, ruminou, voltou, já deu um olhar, já fechou a cara aqui, já fez aqui, ó. Olhou para ele e falou, em casa a gente conversa. Já dá uma... Já sabe, né? Gente, olha, o fleumático não, o sanguíneo, ele é uma pessoa, simpatia com ele. Simpatia descreve uma pessoa agradável, amigável, fácil de conviver. Quais os temperamentos mais fáceis de conviver? Sanguíneo e coléricos e melancólicos são os mais difíceis de conviver. O temperamento colérico é o que mais sofre oposição. Porque ele é muito corte rápido, irmão. Por que o Bolsonaro, ninguém gosta do Bolsonaro? Porque ele dá no meio e ele é louco. Mas eu gosto dele, do Bolsonaro. Aí já tem uns que já são mais carismáticos. Sanguíneo. Entendeu como que é? Assim, eu não consigo. Entendeu? Tá. Dentro da simpatia, vem de uma palavra italiana e espanhol,
que é caracterizada por indivíduos que possuem qualidades atraentes que são compatíveis com os outros. Geralmente são vistos como agradáveis, afáveis, adoráveis e cativantes. Atrai pessoas à sua causa como fosse um imã. Sanguíneo tem capacidade de atrair as pessoas. Já coléricos afastam. Fleumáticos não, melancólicos, sanguíneos. Falou assim, não, deu problema aqui, deixa comigo. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Tudo bem? Vocês são maravilhosos. Ele chega, ele vai, ele levanta as pessoas. Eu falei assim, eu estou precisando de vocês. Quem vai? Eu estou contigo. Está comigo? Bora! Vamos! Uhul! Sanguíneo é isso, irmão. Ele tem essa capacidade de atrair as pessoas para a sua causa. Porque ele é simpático, irmão. Ele está no banco, irmão. Na época, quando tinha todo mundo ia no banco pagar a conta. Lembra? Quem ainda vai para a fila da lotérica ainda? Tem algum louco aqui? Adailton. O que tu está fazendo lá, Adailton? Quem sou eu, pastor? Meu Deus do céu. Nem irmã Laura está indo mais, irmão. Até a Laura está pagando pelo celular, porque ela manja no celular, ela manda muito vídeo, né, irmã Laura? Irmã Laura é bênção de Deus. Irmã Laura é do vídeo. Quem já recebeu um vídeo da irmã Laura aí? No grupo da igreja. É bom dia, é pregação, é louvor. Você é uma evangelista. Aleluia. Você é simpatia pura, mulher. Simpático, entusiasta, ama fazer novas amizades. Gente, não dá para você pegar um simpático, sanguíneo, e falar, você não vai falar com ninguém, querer cortar as amizades do sanguíneo. Não, ele quer falar, ele precisa chamar pessoas para casa, ele quer estar do lado. O sanguíneo, por que o sanguíneo às vezes ele é inconstante e desorganizado? Porque a mulher está lá dentro da casa, roupa para lavar, casa para limpar, organizar um monte de coisa. Aí a amiga falou, amiga, acabei de comprar um bolo, fiz um danoninho, vem para cá, vamos bater um papo? Tô chegando, amiga, uhul! A casa vai ficar toda bagunçada. O sanguíneo gosta de conversar, irmão. Ele deixa as prioridades para depois. E aí nós vamos chegar nos pontos negativos do sanguíneo. Pastor, deixa eu te falar um negócio, rapidinho. Eu tenho uma prima, ela é muito bonita. Ela chegou numa festa, ela tomou uma surra na festa, a mulher arrancou o sutiã dela, deixou ela com os seios de fora. Por quê? Ela é muito comunicativa, então ela já chegou cativando e a esposa do outro cara não gostou, já grudou nos cabelos dela. E aí, quando ela ficou pelada, ela falou, por que eu apanhei? Que eu não entendi. Entendeu? Então, assim, ela é uma sanguínea nata mesmo, muito comunicativa. E o sanguíneo, ele acaba chamando a atenção e contraindo, né? Aquela coisa do outro não gostar dele por conta disso. E uma coisa que a gente vai aprender, de todos os temperamentos que mais sofrem tentações sexuais são os sanguíneos. Porque os sanguíneos comunicam, eles falam, eles se expressam. E isso, às vezes, quando você pega alguém que tem uma proposta de carência, você sabe que uma pessoa carente, quando você coloca a mão nela, às vezes, uma pessoa carente já é um sinal para ela, só de você colocar a mão. Então, você tem que tomar muito cuidado, sanguíneo. Sanguíneo é os que mais sofrem tentações sexuais. E são os que mais adulteram, são os sanguíneos. São os que mais traem, são os sanguíneos. Safados sanguíneos são. Sanguíneo gosta de uma orgia, irmão. Por isso que sanguíneo tem que... vamos chegar lá, calma. Vamos chegar lá. Vou bater também. Aqui eu estou falando dos pontos bons, mas daqui a pouco, irmão, vai bater um desânimo aqui, ó. Sanguíneo ama estar ao lado de gente. Olha o sanguíneo aí. Até para espirrar, espirro do sanguíneo é isso. Um fleumático espirra vai... Ele não mostra para ninguém. Já dá o... Para tossir, você já viu um fleumático tossindo? Tô pegando pesado hoje aqui, né, irmão? Hoje eu vim causar hoje. Caminhando. O sanguíneo, ele é um bom vender. Cadê o sanguíneo que trabalha com venda aqui, irmão? São os melhores para vender. Ele consegue vender muleta para quem não é aleijado. Ele vende. Tá vendo essa muleta aqui? Não é só para quem está aleijado, não. Segundo Freud já dizia. Nem Freud não disse nada. Mas para vender ele cita o Freud.
Mentiroso. Irmão, você já parou para analisar que teve uma vez, sabe quem é o sanguíneo vendedor? Você foi no Pirajussara comprar, foi lá na Goia comprar um creme. Aí você chega em casa com uma depressão, porque você acabou de entrar num curso, se inscreveu num curso. Por quê? Porque o sanguíneo conseguiu te levar lá para cima da sala. Tudo bem? Qual é o seu nome? Não quero falar não, rapidinho. Meu, ele começa a conversar com você, e quando for ver, você vai sendo levado. Você subiu, sentou, eu vou te ouvir. Daqui a pouco você assinou o contrato. Meu Deus do céu, o que foi? O sanguíneo fez você comprar. Sanguíneos são os ótimos vendedores, irmão. E tem salva de palma para os vendedores sanguíneos, irmãos. Eles são bênçãos, não são? Ótimos vendedores. E a profissão? No fundo, todo vendedor é apaixonado por pessoas. Por isso que eles são ótimos evangelistas. Na hora de pregar a palavra, ele vai ali, né, irmão? Ele consegue entrar na mente, ele se adapta. Os coléricos falam assim, tem que se converter que não vai para o inferno. O colérico é já assim, irmão. Que foi? Não gostou? Não, irmão, isso mesmo, Jesus disse. Os colericão é que, irmão? Tramontina. Sanguíneo não, irmão, e Jesus. Aí Jesus falou, vocês não estão conseguindo entender? Aí Jesus desceu o nível, falou assim, olha para as aves. Elas não plantam, não semeiam, mas Deus alimenta ela. Não vale mais homens de pouca fé. Aleluia. Ai. Eu vou aplicar, eu aplico. Então o sanguíneo, irmão, você já pegou um enfermeiro sanguíneo? Às vezes você está ali desmotivado. Bora animar, bora, vamos tomar banho, tá chegando comidinha para tu. Deixa eu medir a pressão. Nossa, tá a pressãozinha equilibrada. Ele anima a pessoa. Entra aquele médico colérico. Você já viu um colérico dando diagnóstico, irmão, para a pessoa? Você tem 2 semanas. Você tem 2 semanas. Mas fé em Deus. Então busque mesmo. Irmãos médicos são assim, não são? Alguns colegas. Tem uns que nem olham para a sua cara. Falam, você está falando com ele aqui? Caminhando. Ainda, o sanguíneo, ele o que ele é? Sanguíneo é compreensível, irmãos. Compreensão é a capacidade de entender, assimilar ou aprender algo. É um processo cognitivo que envolve interpretação de determinada coisa para que seja internalizada pelo indivíduo. Gera um estado mental no qual a coisa compreendida deixa de ser estranha e torna-se parte do conhecimento próprio da pessoa. É um sentimento de benevolência, aceitação do outro, fundamental para estabelecer uma relação de empatia. É a capacidade de entender as emoções ou o comportamento de outra pessoa, promovendo as relações harmoniosas. Como é importante, olha, um tema que eu estava querendo trabalhar com os casais aqui é a proposta da compreensão. Olha agora para dentro do seu casamento agora. Quem é o seu marido? Quem é a sua esposa? Aí você fala, cara, não é birra dele, não é birra dela. Aí a mulher casou com um colérico e quer bater de frente com o colérico. O colérico gosta de comando, gosta de tomar decisão. O colérico gosta tanto de dominar, até para divorciar ele não deixa você pedir, ele que tem que pedir. Fala assim, eu vou no cartório, você não vai não, quem vai ser eu. Já liguei para o advogado, não, você não vai divorciar não, eu que vou divorciar de você. Quem manda aqui é eu. Miserável, né, irmão? Aleluia. Então, gente, olha, a compreensão, um coração terno, compassivo, facilmente se esquece do passado. O futuro não lhe gera temor, que vamos entrar na proposta do otimismo. Responde genuinamente às necessidades dos outros, generoso. Adapta-se ao ambiente flexível. Ajusta-se aos sentimentos alheios. Então essa proposta da compreensão é muito positiva em quem? Nos sanguíneos, que precisa compreender as pessoas. As pessoas agem porque elas têm um temperamento. Não é frescura.
Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, você tem cara de frescurento, mas você não é. Diga para ele, diga. E é o que mais a gente precisa hoje para lidar com gente, para lidar com pessoas, para tentar entender. Se você não olhar para a pessoa e não compreender isso, irmão, você vai sofrer à toa. A compreensão é algo maravilhoso. Fala, cara, ele age por aquela forma. Então eu sei que ele tem esse ponto, eu não posso nem entrar aqui. A melhor forma de conviver com essa pessoa é nesse nível. Se eu sei que um colérico gosta de briga, irmão, colérico ama uma briga, irmãos. Todas as brigas os coléricos ganham. E ele vai usar a arma que ele mais tem, a palavra. Colérico é bom em argumento, sanguíneo é bom em argumento. Melancólico e fleumático para falar, irmão, dá uma volta aqui, ó, não vai, fala aqui e rodeia, mas é que... Meu Deus, a gente fica agoniado, meu. Fala, filho, o que foi? Imagine eu sanguíneo numa sala pastoral. Ouviram, então, pastor, falei, legal. E a minha mente, irmão, e quantas vezes a pessoa está falando ali, dependendo, eu já projetei o outro dia, já. Falei, entendeu, amanhã eu vou fazer isso aqui, tá? Estou ouvindo ali, mas eu estou pegando, quando eu termino, agora bora. Então, aqui, ó, já peguei meu caderninho, criei um hábito agora, eu só consigo conversar com a pessoa se eu tiver uma caneta e um papel. E tem dado certo. Amém ou não amém? Tem abençoado famílias aí ou não? Mas eu tenho aprendido, compreendido, entendido as pessoas. Eu tenho olhado mais para dentro de mim. Eu tenho analisado as minhas atitudes. Que vamos chegar nos pontos negativos. E o último ponto positivo de um... Olha que imagem. Irmão, ou você chora ou você vem de lenço. O que você faz com limão, irmão? Mas dá um limão para uma pessoa que não é otimista. Limão velho desse aqui é azedo. Vou fazer o que com limão? Só um limão, só tem um. Se fosse pelo menos dois, dá para fazer. Irmão do céu, dá para um melancólico não, dá para um sanguíneo. Você já viu alguém chupar limão com sal? Isso é coisa de sanguíneo, irmão. Mas o sanguíneo consegue tirar o proveito de coisas ruins. Manda pessoas pessimistas para o meio de uma neve. Gente, que frio, para que tudo isso? Nossa, eu nunca mais venho para cá. Chama pessoas desse nível para fazer trilha. Vou fazer uma... Não, tem cobra, tem aranha. Não sei o que, pode ter um dinossauro. Irmão do céu. Levei a Sueli para Angra dos Reis. Falei, irmão, vamos pegar um passeio, vamos dar um passeio de barco, vamos e tal. Aí chegou lá, o cara falou assim, ó, se você caminhar uma trilha aqui, você vai chegar na praia do dentista. Alguém já foi na praia do dentista aqui? Só eu que fui na praia do dentista. Cheguei, irmão, pensa numa praia. O Bolsonaro estava lá esses dias com o Silas Malafaia, na praia do dentista, estava lotado o carnaval. Que praia linda, Lídia. Quando cheguei aquela água maravilhosa. Ó, já pode pedir um barco que eu não vou voltar nessa trilha, não. Não vou. Você não viu a aranha, não? Que aranha, Sueli? Renato, tem cobra aí, Renato. Gente do céu. E pro sanguíneo, irmão. É alegria estar naquela mata. Gente, nós fomos pro retiro de pastores. A gente entrou na pedra que engole. Quando, irmão? Dificilmente o melancólico entra ali. Vou entrar nada se tiver cobra ali dentro, irmão. Se eu entrar ali, aquela pedra me engolir mesmo. Tem que fazer sentido para ele, mas para o sanguíneo tem que fazer sentido nada. Ele entra para depois saber o que vai dar. Gente, nós é doido. Olha, o que é um otimista? De ótimo, né? É um adjetivo que descreve uma pessoa que busca enxergar tudo pelo lado bom. Não desiste diante de grandes problemas ou adversidade. Uma pessoa otimista possui perspectiva positiva sobre o futuro e acredita que coisas ainda vão dar certo. É uma pessoa que influencia a forma como as pessoas pensam, sentem e se comportam em diferentes situações.
Então, uma pessoa otimista, irmão, é bacana você conversar com ela, porque ela sempre vai te colocar para cima. Ah, deu errado. Tenta de novo, porque é melhor tentar e falhar do que sentar e ver a vida passar. Quem fica sentado na pedra não deixa pegadas na areia. Aleluia. Isso é coisa de sanguíneo, ele é prático, ele já tem as frases aqui, ele é otimista. Então, olha que coisa bacana. Qual é o problema, irmão? Quando você casa com alguém que tem a disparidade, que já não pensa como você, é por isso que você tem que aprender a ceder. Porque às vezes também você sendo otimista demais, você não consegue ver as dificuldades que o melancólico vai conseguir perceber. Eu hoje estou onde estou, não é por causa das minhas decisões, eu falei para a Su. Todas as decisões tomadas na minha família, todas foram minhas. Todas foram minhas. Eu tomei a decisão, mas foi a melancólica que idealizou ela. Ela ajudou eu chegar aonde eu cheguei. Então eu não cheguei aqui à toa, porque se fosse só por mim, eu não estava mais aqui. Provavelmente eu nem casado eu estava mais. Então você é importante, meu amor. Cria que eu executo. Tá? Eu amo executar, você sabe. Execução é comigo. Ele é uma pessoa determinada, a vida para ele tem propósito e é a melhor satisfação da vida. Agora, a gente vai trabalhar os pontos negativos. Olha que bonitinho, eu vou contar até 3, todo mundo vai ler. 1, 2, 3. Pode bater palma para Jesus por essa palavra? Pontos negativos do temperamento sanguíneo. A gente vai trabalhar esses aqui. Impulsivo, egocêntrico, vontade fraca, indisciplinado, inconstante e inseguro. Impulsivo. Joga ou não joga? Ele já jogou. Já foi, meu filho. Joga, impulsivo, no momento da briga, filho, ele joga o celular, iPhone 15 no chão. Quebrou, o que eu fiz? Possível. Olha, esse adjetivo descreve uma pessoa que age de forma imediata, sem pensar nas consequências de suas ações. Pessoas impulsivas, tá vendo? Até para ler ele é rápido. Tende a agir por impulso, sem reflexão. Muitas vezes são movidas por emoções intensas. Esse comportamento pode levar a decisões precipitadas e ações irrefletidas. Sanguíneo vai quebrar muita cara na vida. Mas ele errou? E você acha que ele fica se remoendo? Bora, filho, vamos embora. Na próxima a gente acerta. Miserável. Ele tem essa facilidade, irmão. Porém, ele tem que começar a pensar na hora de agir. E aí, sabe qual é o maior problema? Tem um texto que nós lemos, acho que foi a Keren que leu ontem lá em Tiago 1, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Que às vezes você está irado. Você estava no impulso e achou que Deus estava com você, quando na verdade era você mesmo. Você sendo sanguíneo mesmo. E Deus não está no negócio, Deus não está no propósito. Então, por isso que a gente tem que pensar mais antes de agir. Agem mais na emoção do que racionalmente. Diferente do colérico. O colérico é mais racional, não tão emocional. Sanguíneo é emotivo, irmão. A emoção é o que, para ele tomar uma decisão, ele tem que sentir. E se ele sentir, ele vai. Mas enganoso é o quê? Quem o conhecerá? Olha que diz, Provérbio 16, versos 3. Vamos ver? Provérbio 16, eu acho que é o 2, 16, 2. Quem pode ler para nós? Olha aí. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. O sanguíneo, para ele, tudo que ele faz está certo. Não só para o sanguíneo, mas para qualquer tipo de temperamento. Mas Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Então, olha que importante a gente olhar. E essa proposta ainda do impulsivo.
impossível, ele também é emotivo e choroso. Dos temperamentos que mais choram, melancólicos e sanguíneos. Colérico não é muito de chorar não, né, irmão? Colérico? Eu nunca vi o Jonas chorar não, irmão. A esposa só viu uma. E ele chora que não dá nem para ver a lágrima, né? Ele chora para dentro. Aí já o sanguíneo chora, irmão. Ele mostra todo. Ai, estou chorando. Aí alguém pode falar assim, pastor, eu não tenho isso do sanguíneo, mas me deu o sanguíneo. Mas não é tudo do sanguíneo que você pegou. Você tem que olhar a sua ficha, dá uma olhadinha na ficha que você colocou aí. O que você tem do sanguíneo? Qual é a área que te descreve do sanguíneo? Às vezes não é o falar em público, não é a comunicação, mas pode ser a questão da empatia, pode ser uma questão, entendeu? Você vai saber qual é a área. Outro ponto importante também, que precisa ser trabalhado em nós, no sanguíneo. Oxe, travou? Você mexeu aí, Barão? Deixa eu ver se volta. Oxe. Vê se o plug dele do negocinho está corretamente aí. Travou? Agora foi. Ó, egocêntrico. O egocêntrico é um adjetivo que descreve uma pessoa que se considera o centro de todos os interesses, atenção e atividades. Essa pessoa acredita que suas próprias opiniões e interesses são mais importantes do que a dos outros. Todos os temperamentos são levados ao egoísmo, mas conforme Lahai, o sanguíneo é em dose dupla. Cadê o sanguíneo? Coloca de pé aí, só os sanguíneos. Olha, irmão. Olha o tanto de egocêntrico em pé. Pode sentar. O mundo gira em torno deles. Gosta de ser o centro das atenções. Porém, lembrando que o nosso temperamento foi transformado. Tem muitas pessoas que já não se descrevem mais com esse egocentrismo. Mas é por isso que você tem que analisar, ouvir as pessoas. Irmãos, quando eu abri a minha liderança para a igreja nos avaliar, e aí você recebe a observação das pessoas, aí você vê onde você está errando e aonde você está acertando. Quando você interfere, quando você não interfere. Então isso é muito bom para o sanguíneo. Para mim, particularmente, como sanguíneo. E dentro ainda desse egocentrismo, o sanguíneo também gosta de se vestir bem, luxuosamente. Ele gosta de chamar atenção com a roupa. Ela fala assim, eu vou colocar essa roupa, quando eu chegar na igreja, as meninas vão olhar para mim. Eu não vou falar onde eu comprei, tá? Porque elas querem comprar, eu não quero ninguém com a mesma roupa que a minha na igreja. Porque mulher, quando coloca roupa, para que as mulheres, e o homem, quando coloca roupa, é para que os homens vejam, assim? Não é não? Os homens não colocam aquela calça e falam assim, quando chegar na igreja, os irmãos vão olhar para mim, não é assim não? Que é isso, irmão? Não é isso não? Não, vou colocar aquela camisa, os irmãos vão falar assim, nossa, não é isso, pessoal? Amarrado? Pessoal, e isso é muito bacana observar que pessoas com essa categoria também são levados muito, às vezes, soberbos, falta um pouco de humildade, se acham superiores, tudo que ele faz é melhor do que as pessoas fazem. Então, esse é um grande problema. Ó, tem dois contrastes. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, 3, Paulo diz, nos últimos dias serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. Diga comigo, amantes de si mesmo. Uma pessoa amante de si é uma pessoa egocêntrica. E aí ele vai trazer um monte de características negativas. Aí, desobediente, ingratos, profanos, irreconciliáveis.
tudo parte de a única fonte, diga comigo, egocentrismo. Irmão, o ego destrói. Sabe por que muitas pessoas se separam? Pela dureza? Não consegue reconhecer falhas. As pessoas sempre estão erradas. Aí você vai para a Bíblia, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. O fruto do Espírito parte da primeira essência, que é o quê? E a palavra amor é ágape, amor sacrificial. Outro ponto negativo de um sanguíneo, vontade. O problema, irmão, por mais que ele é rápido para agir, mas ele não sustenta aquilo que ele propôs. Sanguíneo é aqueles, irmão, eu estou precisando de voluntários aqui. Quem são os primeiros a chegar aqui? Mas acaba não vindo. Eles não vêm. Eles falaram que vinha, mas não vem. Ah, pastor, não deu, sei lá, bati um desânimo. Não, aí ele perdeu a hora. Mas não fala que perdeu a hora. Ele vai mentir, às vezes. Os sanguíneos são os mais mentirosos. Pelo fato de ele ser inconstante, ser indisciplinado, para ele não mostrar que é indisciplinado, inconstante, ele vai arrumar uma justificativa. Os sanguíneos são os mais enganadores, são os sanguíneos. Olha para o teu irmão, tu não é sanguíneo não, né, irmão? Sanguíneo é perigoso, irmão. Vontade fraca é a dificuldade de tomar decisões, falta de disciplina e tendência a desistir facilmente diante de desafios. Aqui falou, bora. Era um dia da guerra. 32 mil pessoas, bora o sanguíneo, vamos, covarde, medroso. Falou. Eles aí indo embora. Na hora eles, não vamos. Quando ele vê o problema, eu me lembro numa escola, nós estávamos na escola, irmão, sempre líder, né, eu. Tinha um professor lá, muito chato. Professor Clóvis, nem sei se eu poderia falar, é o Clóvis mesmo. E ele chegava, morreu o Clóvis? O negão, né? Careca. Deus abençoe ele. O Clóvis, bom, ele chegava, ele não falava com ninguém, ele já chegava na sala. Quem teve aula com o Clóvis aqui? Ele chegava na sala, ele não falava com ninguém às vezes. Chegava e começava a escrever. E sanguíneo é assim. Ele não vai começar a escrever agora. Ele fala, depois eu escrevo. Porque ele está conversando. Eu tendo papo, e aí, velho? Estudou comigo, né? Estudou comigo. Que escrevia. Aí o que ele fazia? Quando ele terminava a lousa, o que ele vinha? Apagava. É louco, Clóvis. Ele olhava para nós aqui, ó. E apagava. Aí eu falei assim, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. Quando o professor entrar, todo mundo vai sair, fechou? Aquele líder, foi mesa por mesa. E aí, bora? Até os fleumatos sem tomada de decisões, não, eu vou. Bora todo mundo? Os colegas é o primeiro, tudo comigo. Bora. Vamos. Quando ele entrou, começou a sair. Aí os últimos a sair é quem? Aí ele falou assim, olha, vou dar advertência. Aí ele já sentou. Vou dar suspensão. Eu falei, pessoal, vocês vão deixar... Aí que muitos sanguíneos também desistiram. A casa caiu para quem? Pro líder, sempre pro líder. Outra vez eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quando eu entrar dentro da sala, a gente fica todo mundo de costa para ele. Eu era mal também. Eu fui expulso do Samuel tá aí? Fecha o ouvido, filho. Do reverendo, porque eu joguei o vidro no professor. O professor estava na... era terrível. Mas ele era folgado também, professor de matemática, irmão. Ele é folgado, aquele professor, eu joguei o vidro nele. Tinha uma professora de inglês que eu joguei um giz no olho dela. Mas eu estava brincando com o Roberto, carioca, a Fernanda conhece ele. Aí eu fui jogar o giz nele e ele abaixou. Vapo no olho da professora. E ela era gente fina, aquela professora de inglês. E eu lá, compreensivo, desculpa. Gente, essa vontade fraca, pessoas com vontade fraca muitas vezes agem de forma impulsiva e têm dificuldade de manter a consistência em suas ações e objetivos. Por isso que essa proposta até da vontade fraca, de manter, a gente vai
na Fontecast a gente vai falar um pouquinho sobre a vida sexual. E, de fato, irmãos, os sanguíneos são os que tendem para a ejaculação precoce. E também dependendo para a ideia da disfunção erétil. Vontade ele tem muito, dependendo, se ele tiver um cônjuge que inibe essas emoções dele, ele também tem uma ideia de insegurança, é do sanguíneo. Então, para começar, ele tem uma ótima vontade. Agora, para manter aquela vontade e segurar aquilo, ele tem que ser muito trabalhado. Então, sanguíneo, ó, respira. Tem que ter. Mas eles são os mais, na área sexual, o sanguíneo, são os mais expressivos, né, do toque, que tem aquela ideia de pegada. Imagine, eu não sei se todo mundo é assim, vale lembrar que nem todo mundo responde da mesma forma. As pessoas acham que o fleumático é aquela pombalesa, como disse a Lídia. Não. Depende muito de a porcentagem que você tem de cada um. Às vezes você é um fleumático, mas você tem muita coisa do sanguíneo em você. Entende? E nós vamos falar isso no Fontecast. Então é importante a gente salientar aqui, ainda na vontade fraca, então não consegue permanecer muito tempo em algo. Então o sanguíneo começa curso, trava. Começou, quantas faculdades você já trancou? Eles é ótimo em iniciativa, péssimos em acabativa. E isso entristece quem está do lado. A liderança, não consegue segurar uma liderança até o final do ano. Entrega. Entende? Então é importante você observar isso. A debilidade da vontade fraca e a falta de disciplina torna mais fácil para eles serem enganadores, desonestos e indignos de confiança. Porque toda vez ele fala que vai e não vai. Então, tenta imaginar para uma mulher que o homem está falando algo para ela, toda vez prometendo algo e não consegue cumprir com a palavra. A mulher se sente o quê? Insegura. Porque ele não conseguiu manter a palavra. Ele diz que vai fazer, mas ele não faz. Na hora ele tem aquela vontade, mas daqui a pouco aquela vontade baixa. Outro ponto. A diferença entre o homem de vontade fraca e a vontade forte é muito simples. O primeiro promete, o segundo age. Indisciplinado. Pessoa sanguínea, casa dele, guarda-roupa do sanguíneo. Só quem é sanguíneo levanta a mão. Olha para o sanguíneo e pergunta a ele, você arrumou a cama antes de vir para cá? Pergunta para ele. Arrumou? Como é sua casa, sanguíneo? Como é seu guarda-roupa, sanguíneo? Como é seu carro, sanguíneo? Como é sua mesa de escritório, sanguíneo? Sanguíneo guarda as coisas, não sabe onde guardou. E começa a culpar. Cadê eu deixei aqui? Deixou nada, ele escondeu, não sabe. Cadê os documentos do sanguíneo? Não sabe onde estão os documentos. Lembrando que, como eu sou sanguíneo colérico, eu tenho alguns pontos de organização do colérico. Nem tudo eu sou levado à desorganização. Eu sou muito chato com a igreja. A igreja tem que estar, né? Eu só preciso trazer isso também para dentro da minha casa. Em alguns aspectos meus. Minha gaveta eu arrumo, agora vai ficar tudo organizadinho. Mas a minha casa, Samuel é sanguíneo, irmão. Quando o Samuel fala, pai, eu quero namorar, eu falei, calma que eu vou trazer as meninas para ver sua gaveta. Seu guarda-roupa. O Nicolas, quando vai tomar banho, ele vai tirando as roupas, jogando assim, entrando para dentro do banheiro, irmão. Às vezes eu estou arrumando a casa, eu não sei se eles fazem coisa assim para arrumar briga comigo, para me deixar, sabe? Eu arrumo o tapete, eles chutam os tapetes. O meu cachorro parece que vai lá fora, pisa na areia, pisa na água, sobe na minha cama. Só onde eu vou dormir? Quando eu vou dormir, é cheio de areia na cama, irmão. Quem faz isso? Eu não sei o que eles pegam. Pega lá, Samuel, vamos jogar areia aqui pro pai. Jogar areia pro pai aqui. É só comigo, irmão, isso daí? Desorganização. Aí imagine alguém que é... Dos temperamentos aqui, qual é o mais organizado?
Melancólico? É mesmo, sou. Sou. Você quer o fleumático? Não, isso. Viu, pastor? O melancólico, ele é metódico. Azul com azul, branco com branco. A gaveta da meia, tudo arrumadinho. Irmã Francisca. Eu dei um tênis bonito, rosa, para a Sueli, ela não quis. Só gosta de azul, meu. Eu não gosto de rosa. Então, ou seja, irmão, agora tenta imaginar, indisciplinado. Olha a sala dele. Chega para fazer uma visita em cima da hora na casa de um sanguíneo, para você ver. Não adianta, irmão. Sanguínea, casa de sanguínea. Se tiver os filhos sanguíneos ainda. Academia. Quantas vezes ele já marcou que ia? Agora eu posso falar com proporção. Cheguei em abril. Cheguei em Brasil. Bate palma aí, irmão. 4 meses, irmão, cravado. Olha o monstro. Olha a envergadura, pastor Renilson. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, os sanguíneos têm dificuldade de cumprir disciplina. O que mais destrói um temperamento sanguíneo é disciplina. Não começa. Começa, não termina. Aí não tem disciplina na espiritualidade. Não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue jejuar, não consegue vir para culto, não consegue comunhão com Deus. Eles são indisciplinados. Dieta, os que mais comem são sanguíneos. Come demais. São desorganizados, ausência de planejamento. Ele deixa tudo para a última hora. O banco fecha que hora? 3h50 eu saio, dá para chegar rapidinho. Dá para chegar de boa, de boa. Não tem trânsito ali no Piraí Jussara, mas se der, eu paro o carro aqui e vai correndo. Sanguíneo é assim, não é? E ele vai deixando, irmão. Porque sanguíneo também gosta de uma coisa, ele gosta de adrenalina. Aí quando chega no 42, não sei o que ele faz, irmão. Ele come aquele espinafre do Popeye. O que é para fazer? Aí ele começa, irmão. Louco, aí atropela e aí ele deixa todo mundo perturbado. Imagina um sanguíneo no meio de um fleumático. É fácil um sanguíneo, irmãos? E para estudar? Olha a cara do abençoado. Outro ponto do sanguíneo. Ele é uma pessoa inconstante. É um adjetivo que descreve uma pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, sentimentos, opiniões e atitudes. Tende a mudar frequentemente de forma imprevisível. Esse comportamento pode ser caracterizado pela falta de constância e pela tendência a ser mutável ou variável. E essa inconstância, irmão, é muito ruim. Quem vai acreditar em você que toda vez você fala uma coisa e não cumpre com aquilo que você fala? Começa, não termina, inicia. Aí você não começa, as pessoas não acreditam mais em você. É por isso que tenta imaginar alguém que está dentro de uma casa 10, 15 anos, vivendo com uma pessoa que está falando que vai fazer, que vai mudar, que vai colocar a mão e nunca faz. Eu conversei com uma moça essa semana, não congrega com a gente, ela me atendeu. 25 anos de casada, ela terminou o casamento. Ela falou, pastor, agora que eu terminei com o miserável, está vindo aqui para a igreja, está querendo fazer discipulado. E quem é a secretária da igreja? É ela. Quem vai ter que atender ele? Ela. Mas não quero, pastor, já decidi que eu não quero. 25 anos não é 25 dias. Mas tem hora que você tem que dar uma pressão, irmão, para a pessoa tomar uma ação, sabia? Tem gente que só vai acordar para a vida quando perder. Aí vai dar o quê? Vai dar um choque. Então, hoje, eu sou desorganizado, não sou? Olha o que eu comprei para mim. Para disciplinar. Minha rotina semanal. Manhã, tarde e noite. De segunda a domingo. Ó, não tem nada aqui, ó, porque à noite eu não tenho um culto. Então é de manhã. Segunda, academia de manhã. Tarde, estudar.
porque à noite eu tenho o quê? Teologia. Terça, visita, visita, visita. Quarta, oração de manhã na igreja. À tarde, estudar, porque à noite tem culto. Quinta-feira, academia. Estudar, Fontecast. Aí nós cancelamos a Fontecast pelas correrias que teve aí nessa semana. Sexta-feira, academia de manhã, estudar à tarde, porque é EBA à noite. Sábado, teologia de manhã, aí seminário e seminário. E à noite, prego de seminário. Então eu bato o olho aqui, eu falei, o que aconteceu quarta-feira? Sexta, eu fui buscar o livro na faculdade. Quando cheguei lá, eu comecei a conversar com o pastor. Fiquei quase 2 horas conversando. Eu não poderia ter ficado 2 horas lá. Porque sanguíneo gosta de falar. E aí, eu tinha feito um planejamento, saí do planejamento, e aí implicou na preparação do meu seminário, que também deixei para a última hora. Mas eu sabia que eu ia conseguir fazer. E fiz e estou aqui, estou entregando para vocês. Quem entendeu? Eu estou me organizando, eu estou me preparando. Cadê o sanguíneo que vai comprar um caderno? Paguei R$12 isso aqui, irmão. Hã? O link, não, eu comprei aqui no Galela. Busca. Chefe do benefício. Não pode comprar pelo site, porque eles não entregam, tá? Sem garantia. Caminhando para o final, uma pessoa sanguínea, ela é insegura. Diga comigo, toda pessoa insegura, segura. Inseguro, segura. Então, uma pessoa insegura é ciumenta. Pessoa insegura é ciumenta. Ela acaba... E, às vezes, essa insegurança não é pelo seu cônjuge em si, é pela sua insegurança em si. Pessoa ciumenta, boa parte de pessoa ciumenta, ela está refletindo aquilo que ela é. Que ela sabe que ela tem uma tendência para falha e ela acha que todo mundo vai falhar. Então, a insegurança é um adjetivo que descreve uma pessoa que tem falta de confiança em si mesma e em suas habilidades. Pessoas inseguras frequentemente têm medo de falhar, de serem rejeitadas ou desaprovadas. E tem falta de consistência emocional. A insegurança pode ser causada por diversas razões, incluindo experiências passadas, críticas recebidas ou uma autoimagem negativa. Então eu tenho que trabalhar muito isso, irmãos, para não me sentir. Hoje, graças a Deus, eu acho que caminhando com vocês aqui, é uma coisa que o medo vai batendo de retirada. Por quê? Levante a sua mão. Você foi transformado por uma coisa. O Espírito Santo de Deus transformou a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmão? E diante de tantas problemáticas, a pergunta agora: e agora, quem poderá me defender? Quem? Como que a gente faz? Por quê? Estamos encerrando aqui. Quantas coisas negativas você tem? A pergunta é, quem vai ficar ainda com essa negatividade, esses pontos fracos? Quem vai? Os primeiros a tomar uma decisão para agir serão os coléricos e sanguíneos. São os mais rápidos, são mais ativos. Os melancólicos estão analisando ainda se vão melhorar. Estão refletindo, vai ver se faz sentido melhorar mesmo. Os fleumáticos até entender que precisa melhorar. Vai demandar um tempo, mas numa hora ele desperta. Hoje eu melhoro. Mas os sanguíneos melhora hoje, amanhã já desmelhorou. Eu nem sei que existe essa palavra, desmelhorar. Um pouco, como que é? Despiorou, né? A fase que... foi a Folha de São Paulo criou essa frase aí, o colunista da UOL foi da Folha. Falando do Bolsonaro, que o governo tá despior. Ele criou uma frase para falar do governo, né? Mas isso é conversa para outro dia. E quem poderá nos defender? Diga comigo, o fruto do Espírito. E partindo disso, 7, 8 e 9 de novembro, em Águas de Lindóia, o impacto do fruto do Espírito no casamento. E para a glória de Deus, já estamos com quase 100 participantes. Já foi fechada a primeira leva, abrimos aquelas 3 que eu mandei, fechou?
uma fechou. Então a gente só tem 8 vagas. Já as 40 que tinha foi fechada, abrimos mais 10, só tem 8 agora, para a glória de Deus. E vai ser trabalhado sobre o fruto do Espírito. Vamos ler um texto da palavra de Deus, por favor? Eu acho que é 5,16 de Gálatas. Minha Bíblia está aí. Eu não sei se eu vou lembrar esse versículo, mas eu acho que é 5,16. Vamos ver. 5,16. Eu já quero chamar aqui a banda para cá, vem. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A única forma e o único método de a gente vencer é deixar o Espírito do Senhor transformar as nossas vidas. Andar em espírito. Boa parte das pessoas que estão aqui, os pontos negativos não é mais o seu adjetivo. Você foi mudado, irmão. Quem foi mudado em muita coisa, levante a mão. Pastor, eu fui, pastor. Eu era uma... Ora. Quem ainda precisa de algumas mudanças ainda? Gente, todo mundo. Gente, você foi mudado, mas... Você despiorou também? Despiorou, né? Amor, alegria, paz. O sanguíneo precisa de 6 frutos do Espírito. 6. Eu acho que o menos que precisa é o fleumático. Sanguíneo, irmão, ele é uma pessoa que tem amor e alegria. Agora, paz para sanguíneo é difícil. Paciência, mas ele é benigno, ele é bondoso. Mansidão para ele, domínio próprio. Uso e abuso dos temperamentos. Eu encerro com essas palavras. Toma cuidado, porque tem gente usando de forma errada os temperamentos. Como que a pessoa usa abusando? Como uma forma de analisar psicologicamente e ameaçar os amigos. Ele lê o livro e falou assim, eu sempre sei assim, te conheço. Seu lerdo. Você é lerdo. Ele utiliza o temperamento para atacar as pessoas. O Tim LaHaye fala isso. Se a pessoa não te pediu, não te perguntou, não fala. Mas colérico e sanguíneo consegue? Como uma desculpa para justificar suas. Sabe que eu sou grosso? Porque sabe que eu sou? Sim, rude. Aí eu pergunto para você, você foi batizado aonde? No Rio Tietê? Ou você foi batizado no Espírito Santo de Deus? Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para categorizar todas as pessoas que encontrar. E é legal que você vai lendo o livro, você fala, olha isso aqui é Jaciara todinho. Isso aqui é Alessandro, isso aqui é Dila, isso aqui é Nilzete, isso aqui é Osmar. Pastor, mas como eu devo usar? Para minha autoaceitação. Coloca-se de pé, coloca. Se levanta. Autoaceitação. Eu vou fazer uma pergunta de novo. Quem tinha, não tem mais, a partir de hoje eu creio, que tinha dificuldade de se aceitar pela forma que você é, de agir, mas a partir de hoje está mudando, levante sua mão. Aleluia. Então eu aprendi essa teoria foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter conhecido de forma da psicologia. Eu tenho entendido mais eu. Outro ponto, uma autoajuda. Eu me aceito e eu mesmo me ajudo a melhorar, a ser melhor. E é por isso que eu determinei para mim mesmo. Eu terminei minha faculdade, minha pós-graduação agora. E eu falei, agora eu vou trabalhar, ler livro, tudo sobre crescimento pessoal. Vou trabalhar sobre liderança, como aprimorar a minha liderança. Eu quero ser o melhor pastor para vocês.
um melhor pastor, errar o menos possível, preparar líderes à altura. E Deus falou comigo, está na hora de você começar a preparar um substituto, preparar alguém à altura. E eu vou gastar minhas energias para preparar pessoas, não um Renato, mas vai vir uma outra pessoa superior, melhor, para a honra e para a glória de Deus. E compreendendo e aceitando os outros. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu te julgava mal, mas a partir de agora eu entendi que você é difícil mesmo, eu vou ter que te suportar. Diga para ele aí. Não, pega na mão dele e fala: meu irmão, olha o que Deus fez, colocou eu do seu lado. Meu Deus do céu. E eu encerro com essa frase, ó. Já falei 10 vezes que ia encerrar, né? Uma pessoa madura é alguém suficiente madura sobre si mesma para conhecer tanto os seus pontos fortes quanto seus pontos fracos. E que criou um programa planejado para vencer seus pontos fracos. Quem criou já um propósito aí, um projeto para neutralizar os pontos? E eu encerro com isso aqui, ó. Você é o sanguíneo, irmão. Gosta da vida, gosta do ar, dos peixes, da água. Ó a galera, ó legal. E olha que tá no símbolo do nego aqui, ó. Campeão 2025. É campeão 2025! Vamos adorar o Senhor, meu amado irmão. Vamos adorar.